E o Jornal da Rede Alesp conversa agora, mais entrevista, a gente conversa agora com o doutor Leandro Ferro, ele é diretor do Sinafresp. Ele nos fala sobre os ajustes fiscais diante do PL 529 de 2020. Bom dia, doutor Leandro, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Fico honrado da nossa categoria poder estar aqui, os agentes fiscais de renda, compartilhando uma opinião técnica sobre o tema. Doutor Leandro, primeiramente, qual que é a opinião de vocês sobre o projeto 529 de 2020? Acredito que vocês tenham feito muitos estudos em relação ao projeto. Eu gostaria de saber o que vocês tiraram de tudo isso. Sim, a nossa categoria tem municiado muitos deputados e veículos de comunicação com as informações relativas à parte financeira e tributária do projeto, né? Ele é um projeto muito amplo, até um projeto meio estranho, porque ele trata de muitos assuntos divergentes numa mesma proposta. Isso tem alguns problemas, né? Aí a gente pode começar falando, para mim, um dos piores, que é a questão da SPSEC, que é a Companhia de Securitização de Dívidas do Estado de São Paulo. Essa é uma companhia que o nosso sindicato já acionou na Justiça no passado, né, para que ela interrompesse as suas operações, porque ela acaba vendendo a um preço muito barato para apenas alguns investidores as dívidas tributárias que o Estado tem com seus devedores e acaba vendendo as dívidas boas e acaba assumindo as dívidas ruins. Isso tem gerado um problema muito sério, porque esse dinheiro é da sociedade paulista, ou seja, um dinheiro dos impostos, e é um patrimônio nosso. Então, o Estado não pode ficar alienando isso a torto e direito, como se diz, de forma que prejudique esse dinheiro que ingressaria nos cofres públicos, né? E ficando com a parte ruim. E ele está querendo ampliar, né? O projeto traz uma ampliação desse serviço para os municípios, ou seja, ele quer ampliar esse modus operandi, que é muito ruim para as contas públicas estaduais, para todos os municípios. Além disso, a gente tem alguns outros problemas, que é, por exemplo, a questão do executivo querer buscar agora com esse PL reduzir benefícios fiscais sem consultar o legislativo. Hoje, todo o benefício fiscal, né, o benefício fiscal legal, ele é feito com aprovação dos deputados. A partir do momento que, como está no PL, que o executivo quer que ele apenas retire os benefícios que foram concedidos pela LESC, que, em outras palavras, é pela sociedade, nós enxergamos isso como uma grande quebra do pacto republicano, né? Do pacto federativo, que uma vez que o executivo estaria invadindo a competência e a autonomia, a independência dos deputados em relação a esse tema. Fora isso, tem várias privatizações ali, né? Então o governo, aí fica difícil falar especificamente cada uma, que são muitas entidades que o governo está tentando privatizar, né? Então teria que olhar caso a caso. Algumas têm déficit, outras não, outras são suficientes, conseguem realmente manter um equilíbrio das suas contas, né? E o que chama muita atenção é a questão das universidades, né? Principalmente a FAPESP, não é uma universidade, né? Mas é uma fundação de incentivo à pesquisa, em que o governo tenta comprometer os investimentos de médio a longo prazo. Por uma lógica ali do orçamento da FAPESP, e pelo que está escrito no PL, o superávit da FAPESP teria que retornar ao Tesouro Estadual. E esse superávit é justamente usado para financiar a pesquisa de médio e longo prazo. Então, assim, seria um duro golpe aí contra a ciência e os pesquisadores aqui do nosso estado, que tem uma ampla produção científica, principalmente aí das 3 universidades estaduais, né? Leandro, está previsto também no projeto mudanças na concessão da isenção do imposto sobre o IPVA. Para pessoas com deficiência. Segundo o texto, somente pessoas com deficiência física severa ou profunda terão direito a essa isenção e será apenas na compra do veículo adaptado. Você acha que essa medida, apesar de polêmica, vai evitar que as pessoas de má fé se aproveitem do desconto para comprar veículos por um valor mais em conta? É importante citar que essa mudança diz respeito apenas ao IPVA. Quando você compra o veículo, a gente estaria falando do ICMS, que também é albergado pela isenção.
Mas, em relação ao IPVA, nós particularmente achamos o texto um pouco duro com as pessoas deficientes. Apesar dela manter o benefício para o deficiente físico severo, né, ela vai passar a excluir o deficiente visual e o deficiente mental. E eu entendo que essas pessoas têm os mesmos direitos que o deficiente físico severo, têm as mesmas necessidades. De fato, existe um problema, sim, hoje no Estado, em relação a isenções de IPVA, só que eu acredito que a solução para esse problema deveria ser outra. Não apenas excluir as pessoas deficientes mentais e visuais resolveria esse problema. Eu acho que isso tem uma carga um pouco mais de injustiça da forma que está sendo tocado pelo governo estadual paulista esse projeto. Agora, é importante, o que vocês acham? Vocês chegaram a propor alguma alteração para os deputados? Vocês têm mantido diálogo em relação a isso? Sim, alguns deputados entraram em contato conosco, né, pediram uma análise completa do projeto e a gente fez, né, e sugerimos algumas coisas, sim, e algumas dessas sugestões viraram emendas. Eu não tenho aqui para te falar nesse momento, porque foi tudo um pouco corrido, né, em relação às emendas desses projetos. Teve deputado que nem conseguiu apresentar a tempo, né, porque o projeto era grande, todos estávamos analisando ainda, enfim. Mas uma coisa que eu queria dizer também a respeito, que aí eu achei uma mudança positiva do projeto, que é em relação ao ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Doações Causa-Mortes, né? O projeto agora ele tenta trazer mais justiça realmente na tributação de empresas quando são herdadas, né, quando são doadas, por conta do capital social. Hoje, realmente, a forma que está no projeto está de uma maneira bastante injusta, né? Ou seja, e esse é um imposto importante, que é um imposto que atua sobre o patrimônio, e muitas vezes a gente ouve discursos aí de vários deputados da Lesp falando que o Brasil é um país que se paga muito imposto e tem pouco retorno. O pouco retorno eu até posso concordar. Agora, um país que paga muito imposto, isso não é verdade. O que a gente tem aqui é um país que distribui muito mal os impostos. A gente tem muitos impostos focados no consumo, que aí você pega desde o paupérrimo até o riquíssimo, sendo que o riquíssimo sofre muito menos, e temos poucos impostos focados no patrimônio, que é justamente o que atinge as camadas mais privilegiadas da sociedade, da classe média alta para cima. E, por exemplo, essa questão do ITCMD, ele tenta justamente isso, tributar melhor essas empresas que são doadas ou que são herdadas, e também a questão, por exemplo, do VGBL, que é aquele seguro de previdência privada que hoje em dia é isento. E a gente sabe que quem possui seguro de previdência privada são as classes mais abastadas, né? Enquanto até hoje o pobre que tem a poupança era tributado e quem tinha o VGBL e o PGBL não era. Uhum. Leandro, o projeto ele foi apresentado como um corte de gastos aí em relação à queda de arrecadação por conta da pandemia, mas também para trazer uma eficiência para o Estado, né? Reduzir a máquina pública e trazer uma eficiência para o Estado. Queria saber qual a análise que vocês fazem sobre essa questão, se vocês acham que chega a esse ponto de melhorar aí o desempenho do Estado como um todo. Não, olha, o que vai melhorar o desempenho do Estado, primeira coisa, realmente assim, a gente conseguir modernizar cada vez mais a parte da tributação, focando realmente onde ela pode ser melhorada, onde ela pode ser incrementada na questão de tributar corretamente, combatendo a sonegação. Esse é um trabalho que a nossa categoria já faz, né? E muitas vezes a gente carece de apoio do governo, dos entes políticos, para poder conseguir implementar projetos que avancem nesse quesito. E o que vai melhorar também as contas públicas é realmente enxugar gastos com coisas que são, enfim, supérfluas para a estrutura estatal, né? Hoje nós temos, muitas vezes colocam um servidor, né, por exemplo, como um vilão das contas públicas, e a gente sabe que o grande ralo dessa parte salarial são os secretários, são os funcionários comissionados, né? Essas pessoas que adentram a administração pública sem concurso público, por livre nomeação, né? E têm salários muito superiores aos servidores que são concursados, são servidores de carreira, e que desenvolvem o trabalho que realmente atende a população, aquele que a população espera
seja na área da arrecadação e combate à sonegação, seja na saúde, na segurança, enfim. Essa é a nossa opinião a respeito desse possível enxugamento. E no PL mesmo não traz nenhum dado técnico, não dá nem para a gente inferir que tipo de economia teria. Ele simplesmente afirma que vai ter, só que não demonstra, não traz as provas para a sociedade de como haveria essa economia aprovando-se esse PL. Leandro, estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp, também na TV Alesp. Você aí que acompanhava a CPI das quarteirizações, agora acompanha, a partir de agora, em toda a Rede Alesp, o Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Leandro Ferro, que é diretor do Sinafresp, Sindicato dos Agentes e Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Leandro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Muita gente discute corte de gastos e contingenciamento de verbas e tudo mais. Agora, seria necessário mesmo, como está no projeto, a extinção dessas entidades ou só um corte de gasto, um alinhamento seria possível seguir? Qual que é a tua opinião sobre isso? Vamos lá. Esse acaba sendo um discurso muito raso, porque gasto toda entidade vai ter, até empresa tem gasto. O que diferencia o Estado da iniciativa privada é que o Estado tem que atuar independente de ter lucro ou não, né? Então você está falando de fundações ali, ou das próprias universidades, que elas não têm obrigação de dar lucro. Elas são para gerar despesa mesmo, porque se não gerar despesa, não tem como pagar professor, não tem como manter uma sala de aula funcionando, não tem como ter segurança no campus, né? E a mesma coisa, por exemplo, para áreas da saúde ou da moradia, né? Aquilo tem que ser um gasto mesmo, e é para isso que existem os impostos, para que o Estado possa gastar, claro, de forma eficiente, mas esse gasto de forma eficiente só cabe ao governador fazer, né? Aí ele que tem que promover mecanismo de gastar isso eficientemente. Agora, não é simplesmente enxugar um órgão ou enxugar uma entidade, né? Porque muitos desses órgãos, essas entidades, elas desenvolvem serviços estritamente estatais, né? Então, assim, tem um know-how ali da coisa pública. É essa mania de querer ver o Estado como se fosse uma empresa. O Estado não é uma empresa. Tem áreas que realmente tem que gastar e o Estado tem que gastar, porque senão o serviço público não acontece. E o que a população mais reclama é justamente disso, da falta do serviço público. E é aí que eles querem mexer, tirar mais serviço público da população. Leandro, há alguns dias eu entrevistei o Dr. Alfredo Marranca, o presidente aí do Sinafresp. A gente falou sobre essa proposta do Simplifica Já, né, que foi apresentada ali no governo federal. Eu queria saber se você avalia que uma proposta como essa, que foi elaborada por entidades governamentais e privadas para tornar uma eficiência aí na tributação brasileira, se você acha que isso reverberaria aqui, nos estados e no município também. E aí ajudaria aí a essa questão de equilíbrio fiscal desses entes federativos. Perfeito. A proposta do Simplificar Já é uma proposta que nós apoiamos, né? Ela é bastante importante, como o próprio já diz, na simplificação da lógica tributária, né? Então, ela traria, principalmente assim, para o empresariado, né? Para os contribuintes, uma simplificação em relação aos impostos, que é uma reclamação muito constante relativa dessa camada da sociedade, né? Que realmente o Brasil tem uma... Não que nós, contribuintes, pagamos muitos impostos, não é isso que eu quero dizer, mas um leque de impostos realmente bastante disperso. E a Simplificar Já, ele ataca esse problema, né? Para a gente trazer uma maior justiça fiscal, de tributar mais as camadas que ganham mais e menos as camadas que ganham menos, ainda seriam necessárias mais algumas emendas, algumas outras reformas para serem feitas no Congresso. Nenhuma das reformas que está lá, né, faz isso. A do Simplificar Já, né, as que estão em paralelo do Simplificar Já, a do Simplificar Já, ela, pelo menos, ela consegue realmente dar uma simplificada, vamos dizer assim, né, que já é o nome da proposta, mas nessa lógica tributária, isso geraria alguma economia sim, e geraria mais praticidade ao contribuinte nesse primeiro momento. Só que é muito importante que depois, no futuro, tenham reformas estruturais dos impostos, principalmente taxando os mais ricos e aliviando os impostos para as camadas mais pobres.
Uma das questões que a gente vem levantando sempre que a gente trata de imposto e que a gente vai ver, né, conversar sobre esses entes federativos, a gente lembra aí que muitas vezes os prefeitos, por exemplo, vêm aqui à Assembleia pedir recursos, pedir emendas para os parlamentares, para os deputados, porque falta no município. O município não tem essa autossuficiência de recursos, muitas vezes, e muitas vezes os municípios com menos de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, acabam tornando, entre aspas, tendo um peso maior aí, porque além de não conseguir gerir esse recurso, produzir esse recurso, ainda tem uma prefeitura, uma Câmara que demanda um investimento. Eu queria saber se isso também é algo que pode... muitas vezes, muitos especialistas, até nessa entrevista que eu fiz, falaram de reduzir esses municípios de 5, de 10 mil habitantes. Eu queria saber o que você acha sobre isso, também pensando nessa eficiência da União como um todo, né? De todos esses entes como um todo. Sim, mas essa é uma opinião minha, né? Não é uma opinião da nossa entidade, a gente nunca discutiu esse assunto. Eu acredito que sim, que realmente a gente tem muitos municípios pequenos que tem um custo de aparelho muito alto, mas principalmente, e aí não é aquele ponto que a gente conversou, não é por causa dos servidores que estão nesses municípios, até porque se você juntar 2 municípios, vai ter que ter a mesma quantidade de servidores trabalhando, mas principalmente por conta de quem? Desses funcionários de livre nomeação e exoneração e dos políticos, né? Ou seja, os vereadores, secretários, prefeito, vice-prefeito. Então, esse problema que se tem dos municípios é um problema real. Foi feita uma matéria, acho que na Folha de São Paulo, se eu não me engano, falando que pouquíssimos municípios desses conseguem se manter sozinhos, né? E é de se entender até a razão do porquê, né? Os principais impostos dos municípios é o IPTU e o ISS, e nesses municípios pequenos, estão mais afastados assim, das capitais do estado, eles não conseguem recolher muito serviço e o IPTU é baixíssimo, né? Então, eu acho sim que seria uma solução, mas teria que ser acompanhada de outras soluções também, né? Como, por exemplo, um repasse mais consubstancial do Estado e da União para esses municípios, porque é no município que se presta realmente o serviço à população. Sim, é a porta de entrada, né? Sim. Agora, como é que vocês veem aí, baseado em estudos que vocês fazem, como seria a reforma ou corte da forma mais justa no âmbito geral? Então, na nossa opinião, uma reforma administrativa e tributária que viesse a trazer justiça para o Estado de São Paulo e trazer realmente um resultado efetivo, ela teria que tributar mais os ricos e tributar menos os pobres, né? Isso você conseguiria fazer ajustes, sim, no IPVA, no ICMS e principalmente na questão dos benefícios fiscais. Mas não dessa forma que está sendo feita agora pelo PL, né, que o executivo vai reduzir um benefício fiscal. Uma forma estruturada, uma forma que fosse acompanhando esses benefícios que já foram concedidos, porque tem setores aqui no estado de São Paulo que tem benefícios assim bilionários, assim, tem setores que estão gozando setores e empresas estão gozando de benefícios há muitos anos. É um assunto pouquíssimo debatido. O governo de São Paulo não é de agora, já de outras gestões passadas, não é transparente no TCE sobre esses benefícios. Então, ele simplesmente vai lá, aplica uma renúncia de receita que vai, no final das contas, significar menos dinheiro chegando no hospital, menos dinheiro chegando na delegacia de polícia, menos dinheiro no transporte público, em favor de uma empresa que não abaixa o valor da sua mercadoria, ou seja, não traz um benefício real para a economia, isso não é medido e fica tudo por isso mesmo, e vai tocando a vida. Então, uma reforma que traria realmente uma diferença nas contas públicas seria uma reforma tributária que pegasse os benefícios fiscais, jogasse luz sobre esse tema e tributasse mais os ricos e menos as camadas mais pobres do estado de São Paulo. E isso é possível, sim, fazer no âmbito estadual, não precisa esperar a esfera federal para mexer em algumas coisas aqui relativas ao Estado.
Leandro, um dos pontos que os deputados muito debatem aqui na tribuna é sobre a extinção das empresas, né? Dessas empresas, institutos, fundações, autarquias, essas empresas que prestam serviços ao Estado. Eu queria saber se vocês avaliaram essa questão e qual que foi o posicionamento que o Sinafresp tem com relação a isso da extinção das empresas públicas, que está no projeto 529. Nós não analisamos individualmente cada empresa, porque realmente não deu tempo da gente fazer esse estudo, né? Mas nós sabemos que outras entidades, principalmente os sindicatos, as associações de servidores que trabalham nessa empresa, fizeram esses estudos detalhados e individualizados, né? Mas, assim, eu reforço o que eu disse no começo. O Estado, a fundação, para ela ser criada, ela teve um motivo, né? E para você extinguir ela, você tem que ter outro. O que não se pode aceitar é que o motivo de extinção dessas entidades seja simplesmente o gasto ou que ela dá prejuízo, porque muitas dessas entidades não tem nenhum problema em dar prejuízo, porque a função dela é gastar. É igual a educação, é igual a segurança pública, é igual a saúde. Se você for pensar, a saúde não dá lucro também, né? Não é nenhuma fundação, é um gasto normal do Estado, mas tem que ser gasto, o transporte público tem que ser gasto para a coisa funcionar. Então, eu acho que muitas dessas instituições, elas têm um papel fundamental no Estado de São Paulo, as de educação, né, aqui a gente pode falar um pouco mais, né, como a gente fez uma análise um pouco maior. Então, você, a partir desse momento, começar a precarizar essa missão institucional dessas fundações, isso pode ter um efeito bastante prejudicial, até no curto prazo, aqui para o Estado de São Paulo. Olha, Leandro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí que a gente possa trazer esse assunto aí novamente para a discussão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade da nossa categoria, aos agentes fiscais de renda, estar presente aqui no jornal. E estamos à disposição e a serviço aqui da sociedade paulista.